Está acontecendo o 8º Congresso Mundial de Liberdade Religiosa, com delegações de 60 países, mais de 600 pessoas participando, e uma temática bastante desafiadora, que é esperança para uma coexistência pacífica. Houve ontem uma plenária aqui muito interessante sobre esse tema, dizendo que se você precisa ter esperança em ter uma coexistência pacífica, representa um fato de que essa coexistência ainda não existe. É uma tônica que foi levantada aqui no Congresso e é uma realidade que desafia todas as pessoas, todas as representações que estão participando aqui do 8º Congresso Mundial de Liberdade Religiosa. A geopolítica da liberdade religiosa foi tratada aqui com situações de Bangladesh, da Índia, da Rússia, aqui mesmo dos Estados Unidos, grandes questões foram levantadas. Nós estamos aqui nos Estados Unidos, 10 dias depois de todas as tensões que aconteceram na cidade de Charlottesville, na Virgínia, que mostra a atualidade desse tema e a relevância desse assunto que está sendo discutido aqui por essas pessoas. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que representam a liberdade religiosa na América do Sul, especialmente no Brasil, para tentar entender de que forma esse congresso vai repercutir na realidade, nos desafios e nas oportunidades do tema da liberdade religiosa na América do Sul e no Brasil. E essas entrevistas você acompanha agora. Uma linha de trabalho pautada pela liberdade e pelo respeito. Essa foi a proposta do líder sul-americano da Igreja Adventista do Sétimo Dia durante sessão de trabalho com lideranças de toda a América do Sul, majoritariamente brasileiras, acerca de como deve ser o comportamento da Igreja com esse tema. Além disso, o líder destacou que é preciso respeitar e afirmar a identidade da Igreja em uma agenda de liberdade religiosa em toda a América do Sul. Como Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós vemos esse tema com muito cuidado, como um tema necessário, sempre preocupados de que a liberdade religiosa nunca venha anular a identidade denominacional e espiritual de cada denominação, que é o nosso caso também. Portanto, eu vejo de maneira muito bonita, muito positiva, esse convite para líderes de diferentes denominações, diferentes pensamentos religiosos, para que todos nos unamos ao redor deste ponto, para defender uma causa que é maior do que qualquer um de nós. Repito, mantendo sempre nossos princípios e nossa identidade dentro dessa coexistência pacífica. Ainda durante as sessões de trabalho em grupos, o líder de liberdade religiosa da Igreja Adventista para a América do Sul mostrou sua preocupação com o crescimento de demonstrações de hostilidade motivadas por intolerância religiosa. Para ele, o momento é de intencionalidade, de buscar uma agenda prática para a defesa da liberdade religiosa. Essa é uma pauta que precisa encontrar espaço nas nossas agendas, onde quer que a gente esteja. Então esse é o primeiro ponto. O segundo aspecto, a natureza dos discursos. Tem sido discursos com um teor acadêmico bastante expressivo, mas que todos revelam que este assunto precisa merecer a nossa preocupação e, mais do que isso, ele precisa merecer a nossa intencionalidade, porque uma convivência pacífica não vai acontecer naturalmente. Ele vai acontecer como resultado de esforço e de trabalho duro. A advogada Damares Moura viu no Congresso uma oportunidade para trocas de experiências, de vivências, de conhecimento, que servirão para enriquecer o debate e a agenda em favor da liberdade religiosa em todo o mundo. Nós estamos aqui num aprendizado. Naturalmente que eu considero que as trocas interpessoais, para além das exposições que nós ouvimos, elas são riquíssimas. Não é porque à medida que nós nos encontramos com profissionais do direito, ou com líderes religiosos, ou com cidadãos que são ativistas da causa da liberdade religiosa, e fazemos esta troca do que eles vivem lá, do que nós vivemos cá, dos caminhos que nós estamos encontrando e dos que eles estão encontrando, esta troca enriquece a nossa militância. Já a advogada Maíra Vida acredita que o Congresso vai conseguir ir além
da influência acadêmica para partir para uma influência prática de combate à intolerância e ao ódio religiosos. Nós conseguimos não só identificar a problemática, fazer o seu diagnóstico, mas também fazer proposições e nessas trocas, tanto em espaços formais quanto nos espaços informais durante o Congresso, nós nos apercebemos e nos apropriamos do olhar do outro, que traz também com outros saberes, para além dos saberes da academia, alternativas para o enfrentamento do problema, né, do ódio religioso, do desrespeito religioso, da intolerância religiosa. E se o momento é apropriado para partir para a prática, o pastor Ayrton fez questão de lembrar de que qualquer ação tem que incluir as novas gerações nos debates sobre liberdade religiosa. O líder sugeriu algumas maneiras de como a igreja pode usar suas estruturas para esta finalidade. Eu acredito que passar essa visão para as novas gerações talvez seja um dos nossos grandes desafios. Não é o único, não. Eu acho que trabalhar essa coexistência pacífica é um desafio para nós, porque as pessoas se apaixonam pela sua causa e às vezes não veem um pouco o sentimento e o coração do outro. É um desafio para nós. Trabalhar a questão da identidade dentro da liberdade religiosa é outro desafio, mas eu me preocupo em como tornar o tema da liberdade religiosa acessível ao grande público da Igreja Adventista ou mesmo do Brasil. Esse ainda é um tema de acadêmicos, é um tema tratado em alto nível, dentro da esfera governamental. A minha preocupação é quando o grande público vai interagir, vai entender isso. E dentro desse grande público estão as novas gerações que olham para a liberdade religiosa como algo descartável, às vezes desnecessário, porque nós vivemos num país de grandes liberdades e parece que você só valoriza o tema quando realmente a crise aparece. E a gente quer ajudar as novas gerações a entender liberdade religiosa pelo ângulo da prevenção, de construir pontes e não muros. Quando a gente entende por esse lado, aí a gente começa a ver como algo positivo, construir uma relação saudável com todas as crenças para que todos possam defender os seus pontos de vista em liberdade, sem interferir no direito de outras pessoas. Eu entendo que como igreja nós podemos ter mais fóruns de debates para jovens, liderados por jovens. Há muitos advogados jovens, pastores jovens que se interessam no tema, e se eles chamam os seus colegas para discutir, eu acho que quando jovens falam com jovens, o assunto chega de forma mais rápida. Nós podemos usar os movimentos da igreja, clubes de desbravadores, sociedades de jovens, pequenos grupos, para levantar o tema, não como uma palestra acadêmica, mas como um debate para que cada um se insira dentro desse cenário. Eu acho que se nós chamamos a juventude para dialogar, mostramos os riscos que temos e trabalhamos o conceito de construir uma harmonia e não ter que resolver problemas depois, eu acho que os jovens podem se abrir e entender a relevância desse tema.